Começou? Estamos no ar, Paulinho? Ai, estamos no ar. Que horas são? 5 e pouco, Paulinho? A gente está atrasado. 5 Olha, e 1, não. Super em cima. com Vocês aquele notaram? charme do atrasinho de Claro, um um minuto. leve atraso feminino. Hoje a nossa conversa é totalmente feminina. A gente vai falar sobre mulheres, sobre casamento, sobre o ato de ser atriz. A gente vai falar sobre o nosso bairro, onde a minha convidada de hoje também mora. A gente vai falar sobre o Brasil, vai falar sobre muita coisa. Eu estou muito animada. Não vou seguir nada do que a gente escreveu, Paulinho. Vou falar o que eu quiser, tá? Porque eu estou muito feliz. Ai, caiu meu microfone. Carola, vem cá. Eu estou muito feliz, por quê? Porque eu estava louca para conversar com a Isabel. Eu queria conhecer ela ao vivo, porque eu já conhecia o trabalho dela na TV. Aliás, quem não conheceu, né? Nesse ano, a Isabel foi a grande player, como se diz, da TV brasileira. Porque além de ser uma atriz que a gente não reconhecia tanto, ela veio para mostrar tanta coisa para as mulheres brasileiras. Então, meu orgulho de ter a Isabel Teixeira aqui. E a gente vai conversar sobre um monte de coisa. Isabel, eu tenho que explicar tudo que a Isabel já fez, Paulinho? A gente pode ir falando Pode ir também, falando, né? né? Eu só queria falar que eu já falei isso pra ela, mas é que eu sempre quis entrar aqui. Quando falou live, eu falei, ai, deixa eu ir lá. Porque eu sempre passo aqui, eu sei que você mora aqui, eu sei qual é a tua janela, sabe? Falei, pô, esse apartamento deve ser um barato, e é mesmo. Bom, vocês viram o clima, né? Vai ser muito bom, vai ser leve, vai ser interessante, vai ser curioso. Tudo que eu senti desde o momento que a Isabel entrou pelo elevador, saiu do elevador e entrou aqui em casa. A primeira coisa que eu quero te falar, Isabel, é que aqui na revista, né, que você foi capa da nossa revista, que eu já vou mostrar, aqui está escrito a Mulher do Ano. Mas eu queria que tivesse escrito Miss Brasil. Aqui onde está escrito Mulher do Ano, eu queria Miss Brasil. Por que eu queria Miss Brasil? Porque é uma coisa que só eu estava entendendo naquela hora. Eu achei que uma Miss, nos dias de hoje, ela seria uma Miss de verdade, na minha referência, no meu ponto de vista, se ela fosse essa mulher que a Maria Bruaca foi. Se ela se ela conseguisse tomar conta das rédeas da vida dela, se ela conseguisse aprender com os problemas dela, se ela conseguisse inspirar um monte de mulheres, essa para mim era a verdadeira Miss Brasil. Adorei esse conceito novo do concurso que você está propondo. Então, era uma coisa tão pessoal. Aí a Dolores Orozco, nossa rede, Maravilhosa, adorei. ela te Dolores, entrevistou, né? beijo para você. Ela te, Foi muito legal. Foi maravilhosa. Muito legal E ela com ela. é meu pé no chão, porque eu viajo um pouco mais. Ela falou, Joyce, isso pode dar em margem. Hoje em dia, você sabe, a gente tem que tomar cuidado muito mais com tudo, com a segunda leitura, o segundo olhar. Que bom. Então ela falou, falei, Dolores, eu vou por você. Mas eu não queria deixar de te dizer, e dizer para quem está aqui com a gente, que a verdadeira Miss Brasil é uma mulher forte, uma mulher, vou falar uma palavra meio assim, mas que se empoderou, que tomou as rédeas da sua vida, que padece de um monte de coisas complicadas, difíceis, ruins, que nem tantas mulheres brasileiras. Então, eu fico tão entusiasmada de falar com a Isabel, porque ela trouxe todas essas questões por meio do texto, né, do Bruno Luperi, que eu também entrevistei, gostei muito dele, o autor de Pantanal. Ela trouxe todas essas questões tão doídas, tão tipo um marido que desmerece, que não reconhece a sua mulher. Quantas mulheres desse país não vivem isso? Fora daquele negócio, Paulinho, que chama financeiro, como chama? É um abuso patrimonial. Abuso patrimonial. Eu não sabia nem que existia essa palavra, mas eu sabia que existia muito isso, né? Dos caras quererem esconder o dinheiro que eles têm para não dividir com a mulher. Eu descobri que o abuso patrimonial ele é até um pouco mais amplo. Eu estava conversando com a gerente do meu banco essa semana que passou, com as duas gerentes. E a gente falou um pouco sobre isso, assim, né? Então, assim, é uma tradição no Brasil um pouco, né? De você achar que você pode ter um cônjuge, uma filha, um filho,
que você pode, eventualmente, usar um CPF para fazer alguma coisa. Alguma coisa é trambicagem, né? Mas isso Aí eu conversando com as gerentes, elas falaram assim, eu queria te falar uma coisa, isso é uma coisa normal no Brasil. Tida como normal, sabe? Como normal. Porque não é normal. Não é normal. E alguma coisa aconteceu em algum momento do país e da nossa cultura que, tudo bem, eu não posso assinar por exemplo, não posso assinar esse streaming com o meu CPF, vou assinar com o CPF da minha filha, daqui, que ela acabou de fazer, daqui. Mas isso não pode, isso também é um abuso patrimonial. Mas é um abuso mais leve porque a tua filha vai te autorizar e você não quer ganhar dinheiro em cima disso. Exatamente, mas no banco, você pegar um CPF de outra pessoa... Nossa, isso é crime. É crime. Outra coisa que a gente falou logo que você entrou é sobre o fato de eu quero falar de duas famílias, a família que você criou, que você casou e teve filhos, e a família que você veio. A família que você veio, eu conheço um monte de gente. Eu conheci o seu pai, não conheço ele ao vivo, o Renato Teixeira, só ele como músico, como artista, mas eu conheço o irmão dele, o Roberto Oliveira, que é um puta diretor, já me dirigiu na TV. É mesmo, não sabia. Como chamava aquele programa? TV de vanguarda, você devia ter recém-nascida, nem sei se você era nascida. Recém-nascida, talvez não. Depois a gente fala desse tema. Então, Roberto de Oliveira, um puta diretor, é tio, irmão do pai da Isabel. Aí, ela é prima do João Weiner, que é um fotógrafo, diretor de filme, um menino que eu vi nascer não, mas eu vi ele assim, porque ele é filho da Pink Weiner, que também é minha super amiga. O João, hoje em dia, é um puta fotógrafo, diretor de filmes, está lançando um filme agora, um cara incrível, um ser humano maravilhoso, primo e irmão da Isabel. A Rita Weiner, artista plástica também, que mora no Rio hoje em dia, muito conhecida. Enfim. E o Deco, meu afilhado, que é irmão deles, meu o Deco tinha um bichinho quando ele era pequeno, que eu nem sei, um bichinho esquisito. A gente foi meio criado juntos, assim, a gente conviveu muito. Talvez É uma família expandida, né? Porque a gente conviveu e convive como irmãos, assim. Mas é engraçado, porque você falou já em algumas entrevistas que você era muito mais ligada na família da sua mãe, que você via pouco seu pai. Como é que você criou esses elos com a família justamente do seu pai? Porque eu frequentava a família do meu pai, meus avós, né? Minha avó e meu avô, minha avó principalmente, minha avó Jaci, que é a avó de todos nós, ela amalgamava todo mundo, assim. Então, fim de semana, todo mundo fazia acampamentos lá, entendeu? E a minha relação com a Pink também é uma relação muito forte que independe de família. Sim. Independe e fica mais forte até, né? Que os laços, eles viram de sangue uma hora dessas. Então, assim, foi a pessoa que me apresentou, por exemplo, eu olho aqui na nossa frente tem uma mesa de centro que não é bem uma mesa, mas cheia de livro empilhado. Isso aqui era a casa da Pink, entendeu? E aí você estava vendo televisão e de repente cruzava um livro do Giacometti. Aí você pegava o livro do Giacometti e ela falava do Giacometti de um jeito que você já começava a falar, pô, eu quero estudar isso aí, eu quero ver isso aí. Então eu tive uma formação orgânica, que a gente fala, totalmente. Né? Eu acho maravilhoso. Assim, eu tive uma educação artística com ela, eu tive uma educação sobre moda, que depois a Rita ainda fomenta mais. Então tem uma área de interesses na minha vida que foi me trazida para uma educação de família expandida. Eu acho muito legal. Assim, esse termo família expandida, eu acho que ele designa muito bem esse início do século XXI. Não existe mais aquela família que a gente apenas cria porque nasceu do pai ou da mãe. Existe a família que a gente vai agregando, se agregando, né? A família que a gente vai conquistando, que a gente vai incluindo e... Até amigos, né? Sim. Até amigos, assim, por exemplo, aqui no bairro, eu tenho um casal de amigos que eu considero da minha família, que é a Regina e o Drauzio, que moram aqui do lado. Ali. E que, para mim, também é família expandida, entendeu? Porque eu vou lá, passo o Natal lá, eu falo, poxa, aí, não sei se é um aprendizado, ao mesmo tempo uma troca, uma pessoa que pode contar com você, que você pode contar, isso para mim também é família expandida. E você não foi obrigada a gostar. Não. Você gostou porque você resolveu gostar dele. Não é um laço que te obriga
no final das contas, a gente, de uma certa maneira, a gente gosta da família porque a gente quase que foi obrigada a gostar da família, né? Já nasceu lá. Ou vai criando também uma família expandida dentro da própria família. Também. Que você tem que se relacionar com uma pessoa de uma certa forma, e você acaba se relacionando de outra em outro momento da vida, né? Isso também é muito legal. Eu estou olhando para você, você está falando, e eu assisti a novela inteira. Eu sou muito noveleira, eu gosto muito de novela. Eu acho que a novela no Brasil, sei lá, para mim pelo menos, vamos falar de mim, tem uma função de me tirar de tudo aquilo que eu vivi naquele dia e me levar para outro lugar onde não é o escapismo, porque eu aprendo, que nem com a Maria Bruaca, tudo. Então você fica falando, eu fico olhando assim, aonde você e a Maria Bruaca se esbarravam? Olha, em vários pontos, assim. Primeiro, é uma personagem que eu considero que ela é clássica, no sentido de que sim, ela se comunica com muita gente, enquanto personagem, né? Enquanto palavra escrita no papel, trajetória dela dentro da novela. Então, do mesmo jeito que ela se comunicou com todo mundo, ela se comunica comigo, porque a gente pensa um pouco na estrutura familiar que nos é dada e que a gente viu. Então, assim, eu pensei muito na minha avó, eu pensei muito na minha bisavó, que eu conheci, na minha mãe, né, em como essas relações de casamento, né, vão mudando. Basicamente. E porque ela está ali como uma referência de alguma coisa e você compara, né? Poxa, minha avó também não trabalhou fora e cozinhava. Aí você vê um ponto Então, tiveram vários pontos de contato, assim. E comigo, pessoalmente, né, porque eu acho que não tocou nessa questão de um casamento abusivo, por exemplo. Eu não me reconheci nela, assim, mas eu me reconheci nela um pouco nisso da gente de repente olhar o entorno, sabe? Acontece alguma coisa na vida da gente ali a falha trágica dela é quando ela descobre que o casamento que ela achava que ela estava vivendo não existia. Não existia, só existia na cabeça dela, né? Porque a realidade era que ele saía e pegava o avião, ele não ia tratar dos negócios, ele ia ficar com outra em São Paulo. Então, quando aquilo é revelado para ela tem uma grande dor. Mas, ao mesmo tempo, isso que eu acho humano, né? Que você cai, assim, e acho que as cenas são lindas, assim, que é de acabou. Acabou, você acha que acabou, você acha que acabou, você perdeu o chão, que você perdeu tudo, e eu acho que a gente se debate e tal, mas de repente você olha ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que isso acontece na personagem, olha, uma personagem escrita por um homem, né? E jovem! Pois é, e que tem essa consciência, né? Porque eu acho que o Bruno ele se coloca no. Eu estou conversando muito com ele, é muito legal esse cara. E aí, ao mesmo tempo, ela começa a olhar o entorno. E olhar o entorno, né? Acho que a dor também faz isso, assim. Você olhar o entorno como um lugar para se salvar, uma coisa que você sempre olhou, e aí você se salva um pouco naquilo e vê aquilo de um outro jeito, sabe? E aí, a partir daquilo, e claro, caindo e levantando, porque nada é rápido desse jeito. Nada. A partir daquilo, ela vai se refazendo até o final da novela, né? Que eu acho que a última cena, que para mim tem uma saída deles, enquanto casal, cada um com seu percurso próprio, mas tem uma saída da Maria Bruaca com Alcides ali na Chalana, que eles vão para o Sarandi, que eu acho muito bonita, que ela fala, olha, tem uma Maria Bruaca que foi enterrada aqui nessas águas, ela enterra na água, né, que lava, e ele fala, e o meu pai também, eu resolvi essa questão, né, a gente resolver a questão, os dois personagens enfrentam as questões deles enquanto personagem e vão juntos num pôr do sol, assim, né, para o horizonte. Me lembrei agora daquele filme do Chaplin, O Tempos Modernos, que também acaba com eles indo para o novo, né, para uma vida nova, assim, que vai ter seus problemas, mas
que começa ali, quando ela olha o entorno e fala, eu vou fazer diferente. É muito difícil, mas é muito possível, assim. E eu acho bonito. Então, eu sempre tô um pouco nisso. E se esbarra na tua vida um Será que eu pouco. estagnei aqui? Será que tá bom para mim mesmo aqui? Vamos ver. Isso de mudar, sabe? Aconteceu tanto na minha vida, assim, tipo, eu vou ter que mudar isso aqui. E eu vou ter por N motivos, eu vou ter que mudar. E eu falo, vamos, me vem um negócio assim de uma força que eu falo, Que é vamos. meio feminina, né? De mulher de verdade, né? Às vezes tem mulheres que não têm, mas é uma força muito mais feminina do que masculina, né? Esse, depois de cair lá embaixo, falar agora eu vou voltar. E aí você volta forte. Eu acho bonito, eu acho bonito. Eu chamo de esses processos de restauro, sabe? Que são lentos e que são bons. Eu vou, cada vez que eu vou vivendo mais, e às vezes, sabe quando você dá aquela parada para pensar e fala, nossa, que riqueza, né? Que Que riqueza riqueza. que é viver essas coisas. Que riqueza. Foi uma... E nem sempre sozinha, né? Porque a gente estava falando agora de casamento, assim, e para mim o nascimento do meu primeiro filho também foi isso, assim, tipo, vamos. E aí você Que idade você tinha? 33, Tá. quando ele nasceu. Que também é um passo para o desconhecido. E eu lembro de ter momentos que eu tive que ter muita coragem e também errando muito. Eu acho que é mesmo, é bom. Acho, no geral, acho bom. Agora, quando a gente está no meio, É ruim. né? No meio, você não... tinha que ter um lembrete, uma camiseta, um neon que a gente peça para a Rita fazer. A Rita faz uns neons assim, essa ideia é boa. De deixar, sabe, bem iluminado, assim, sabe? Cair num poço e voltei gigante. Aquele dela é ótimo, né? É um neon ótimo. É a Rita Weiner, Cair artista num plástica. poço, voltei gigante. Fica com aquilo aceso dentro de casa, que quando você estiver numa situação mais difícil, você lembra que é cíclico, que passa, e que a gente tem isso da regeneração. Eu acho maravilhoso ter essa coisa da Rita para lembrar a gente, mas isso passa a fazer parte, quando acontece na vida da gente, isso passa a fazer parte do nosso repertório, que é uma palavra que eu amo. Ótimo. Isso está no nosso repertório. Quando você precisar novamente, você vai acionar, você vai ter aquilo. Porque está aqui, ó, no teu hard disk. Está no disco rígido do computador. Aí bonito. Aí pensar nisso também, né? Esse hard disk que o tempo vai passando, ele vai ficando bom. Rico. Eu me sinto um pouco mais segura hoje em dia. Não muito. Não totalmente segura, não. Mas eu me sinto um pouco mais segura, assim, e com muita compaixão pela Bel que eu fui com 20 anos, que tomou atitudes, às vezes, nem um pouco pensadas, e que eu falo, meu Deus, ela. Mas é isso que te formou, esse mulherão aí. Agora, você é uma atriz, né? Você já vinha fazendo trabalhos de atriz, claro que nada como a novela das 9, né? No horário nobre da TV Globo. Mas eu fico curiosa também, eu adoro livro, né? Eu adoro ler, eu leio muito menos do que eu consigo, qualquer pessoa que mora em São Paulo, mas eu tenho aula de literatura toda semana, eu sou muito ligada em palavras e tudo que envolve palavras, né? E você trabalha também com isso, né? Você considera esse teu papel de, sei lá, editora de livros um hobby ou um trabalho ou o quê? Esse é o meu trabalho, de verdade, assim. A atriz é hobby. A atriz é ofício. É ofício. Me fala a diferença. Para mim, né? Porque eu vou pensando nessas coisas também para ir me organizando nesse mapa do ser e estar aqui. Mas para mim, o ofício, ele é uma coisa assim que ele é de prazer e de fricção também, né? Então, né, os ossos do ofício, essa expressão super popular, né, são ossos do ofício. O ofício é uma coisa para estar no mundo também, né? Então, e o meu ofício é difícil, porque não é um ofício com carteira assinada você fazer teatro, né? Mas
escolher o teatro como um ofício já é uma transgressão. Sim. Hoje em dia. Não era para ser. Eu vi um jeito de trabalhar em teatro onde é um ofício sem ser uma transgressão, né? Mas é uma relação total porque, assim, eu preciso estar no mundo a partir disso. E então eu tenho que estar dialogando com esse ofício de uma maneira que ele me sustente no mundo, que eu possa pagar minhas contas, que eu possa, né? Porque estar no mundo se eu não pago a conta de luz, eu não tenho luz à noite e as coisas vão ficando mais difíceis. E nunca foi fácil, mas esse é o ofício. Então eu falo, bom, não é uma coisa que só artisticamente eu vou fazer. Não, é uma coisa que, bom, o que eu preciso este semestre? Eu preciso fechar essa conta aqui. Bom, então, ganha-pão que chama, com teatro só não dá. Então eu vou dar aula, então eu vou fazer não sei o quê. E eu sempre fiz tudo com muito prazer. Mas é o ofício. Agora, a minha questão com os livros, ela é uma extensão de mim. E ela não é o meu ofício. Então, a editora, por exemplo, eu estou fazendo ela foi aparecendo na minha cabeça, sabe, Joyce, em 2009, de uma maneira muito lenta e que agora eu dei uma relaxada, porque as coisas elas vão encontrando seus lugares. Mas, claro, imagina, quando eu tinha 17, eu tinha angústia e agonia porque eu queria ser escritora. E eu falava, por onde eu começo? E aí, hoje eu já falo, eu não começo por lugar nenhum, porque eu sou, simplesmente. E a editora, ela foi tomando uma forma, e ela está tomando uma forma, que eu vou respeitando um pouco quando eu posso e quando eu não posso, que eu falo isso aqui. Eu estou agora fazendo um caderno, que é um livro-caderno, que chama Caderno do Exílio, que eu comecei em 2018. E várias vezes eu falo assim, isso aqui agora vai ficar nessa gaveta. E aí agora eu tirei da gaveta. Quando eu terminei de gravar, eu tirei da gaveta. E eu escrevo em casa, mas agora eu descobri que eu posso escrever também na rua. Qualquer lugar. Porque eu estou ligada na rede. Então, se eu escrevo no meu celular, grande aqui, já está mudando lá no meu computador. Então, ontem, por exemplo, eu estava fora de São Paulo, fiquei em avião, em aeroporto, eu escrevi o dia inteiro. E eu estava trabalhando no meu ofício, mas eu escrevi o dia inteiro. Eu falei, isso aqui é libertador, porque eu não preciso estar em casa. Fechada. Eu nunca precisei estar em casa, fechada, no meu gabinete, com silêncio. Eu sempre escrevi no caos, entendeu? Então agora eu descobri que eu posso continuar fazendo, mas não é o ofício porque não é meu ganha-pão. Então a urgência, ela não existe. Isso é libertador, entende? E ao mesmo tempo tem o lugar negativo disso, que é, como não é urgência, eu poderia abandonar, né? Porque eu também acho que o teatro ser ofício faz com que eu tenha que ir, e isso pode ser muito bom, né? Então, de que adianta eu ter 5 livros prontos se eu não vou enfrentar a produção gráfica porque não é o meu ofício, então não vai mudar o meu estar no mundo. Então, eu vou lidando um pouco com esse equilíbrio, porque eu falo, não, agora meu passo agora eu tenho que enfrentar uma produção gráfica, que é muito diferente da produção do design gráfico, entendeu? A produção gráfica, ela é tátil, eu tenho que ir na gráfica, eu tenho que ver a saída disso. Ou, se ele é todo feito em casa, eu tenho que ter um equipamento e tenho que testar, e tenho que cortar. E eu estou nessa parte agora. Parece uma marcenaria, né? É quase uma marcenaria. Porque é engraçado, porque o meu mestre, o Pablo Peinado, que me ensinou tudo. Eu fiz tudo com ele, assim. Desde mexer no software do design gráfico, de aprender um pouco da história do design gráfico, até a saída, né, disso para a encadernação, para os tipos de encadernação. E aí você falou disso, ele é casado com a Lê, que é uma marceneira. Que barato. E eles fazem, inclusive, livros de madeira juntos, e aí um faz ferramenta para o outro, então as dobradeiras do Pablo são feitas pela marceneira. E o ateliê é um ateliê, enfim, o ateliê da encadernação ele é diminuto, sabe? Ele não é um ateliê tão complicado, com muita maquinaria, assim. Então é um ateliê mais diminuto.
Mas é muito... Tem cortar, tem dobrar, tem... Aquela coisa manual, de trabalho manual. que eu adoro também. Isabel, qual dos teus filhos parece mais você? Ai, olha, eu hoje em dia olho para os dois, eu me reconheço em pontos dos dois, assim, porque eu acho que eles foram tendo umas personalidades muito fortes. É muito engraçado que eu vejo um pouco do pai neles também. O pai, nesse caso, é um fotógrafo que eu gosto muito, chamado Roberto Seton, que trabalhou e trabalha com a gente há tanto tempo nas nossas revistas, e eu não sabia que ele era, nem tinha sido casado com Isabel, e muito menos pai dos 2 filhos. Eu sabia que ele era casado, que ele tinha uma mulher, sabia por acompanhar a vida da Isabel depois que ela ficou famosa, e aí sabia que ela tinha 2 filhos, eu só não liguei Lé com Cré. E eu fiquei muito feliz quando eu soube. Por que a gente estava até falando por causa disso, né, desse híbrido. Eu acho que os dois são muito uma mistura de nós dois, mas aí essa mistura deu 2 personalidades assim, e os 2 filhos são diferentes. É muito legal isso, né? Um é muito diferente do outro, então o jeito de educar você aprende um monte de coisa, mas aí você vai usar com o outro, você fala, não funciona. Não dá certo isso. Não rolou. Essa pessoa e aí a relação dos dois, que um muda por causa do outro, eu acho isso muito, bonito, muito, né? Muito legal. E que mulheres, você é leitora? Você é uma boa leitora? Você... Sou. Eu sou uma boa leitora, inclusive isso que você falou, eu tive que tratar em algumas sessões de análise, quando eu me dei conta de que eu não ia conseguir ler tudo que eu queria. Com certeza. E aí eu comecei a ler o Bolanho, que escreveu o 2666, e ele fala uma coisa bonita, porque o Bolanho, os últimos 10 anos de vida dele, ele já sabia que ele ia viver pouco. E ele falou, eu não vou ler tudo. Mas as estantes, ele começou a falar assim que tudo que estava nas estantes dele, ele não tinha lido tudo. Mas que ele sabia o que tinha em cada lombada e que às vezes olhar para um livro, para uma lombada, você pega alguma coisa dele, entende? Você sabe. Ele falou, eu sei o que tem. Porque eu adquiri esses livros, eu lutei por eles, eu lutei por esses livros. Olha então, que eu engraçado. sei um pouco o que tem, porque o livro em si, enquanto objeto, tem uma história que chega até você. E tem uma energia também, né? Eu, por exemplo, eu ponho no meu quarto todos os meus livros favoritos. E às vezes eu tiro do quarto e volto para a sala. Porque pois não tá mais favorito. Eu tenho isso muito, você não sabe. Eu falo assim, isso aqui é a nova leva, e a nova leva tá ali. Aí eu falo, não, eu estou escrevendo um negócio que tem a ver com isso. Tem os livros equivalentes ao que você está escrevendo agora. Sim. E aí, nem alguns eu folheio, alguns eu leio com muito afinco, alguns eu risco. Muito legal essa relação, né? É muito legal. É um mundo, né? Mim, agora eu vou mudar de casa e para mim isso é um assunto, sabe? Os livros, a mudança. Nossa, a próxima conversa vai ser onde? Na minha casa nova. No bairro, né? Claro. Daqui. Somos meninas. Mas você ia perguntar uma coisa. Eu ia te perguntar, por causa. Não, a gente está seguindo. Por causa dos livros. Tem personagens assim que marcaram sua vida em livros? Imagino, né? Fala um pouco dessas personagens. Nossa, sabe o que é que eu penso? Eu penso muito num personagem de um livro do Cortázar chamado Horácio Oliveira, que é um... Não li. Eu amo esse livro, é o Jogo da Amarelinha. Eu amo esse livro e amo esse personagem. Porque ele é um personagem que... Ele faz o jogo da... Você faz o jogo da amarelinha lendo o livro. Então você pode ler o livro de algumas formas diferentes. E o Horácio Oliveira, ele é um jovem e ele vai indo meio inconsequente. Eu fiquei tão louca com a movimentação desse personagem quando eu li pela primeira vez, que foi quando eu falei, eu não consigo ler parada, sabe? Eu tenho que mudar minha vida por causa desse livro. Esse livro mudou um pouco minha vida. Ele fez com que eu me movimentasse um pouco. Eu estava na faculdade de letras e o meu orientador que era o Davi Arrigucci, ele mora aqui do lado também. Ele é um especialista em Cortázar. Então, ler o Jogo da Amarelinha foi uma coisa que eu falei, eu tenho... Sabe quando te dá isso, assim, que você fala, eu quero viver
Quero viver intensamente. E foi muito por causa desse personagem. E um outro que eu amo é o Lucien, que é o do Ilusões Perdidas do Balzac, esse que é o jornalista, o poeta. Não li também. Um personagem lindo, que ele é um poeta, e ele cai assim no mundo. Ele é um poeta que vive numa cidade do interior da França, e ele tem uma gráfica, então é um livro que fala de gráfica, de jornalismo, e ele vai para os salões importantes da cidadezinha, e depois ele vai para Paris, e ele entra no mundo do jornalismo, e é um furacão ali, porque é um jornalismo muito louco, e ele entra numa sociedade muito louca, e ele vai vendo que ele vai perdendo um pouco da poesia e vai vivendo nesse mundo aqui agora, vai sobrevivendo nesse mundo selvagem. É lindo esse personagem. E depois vários me passam pela cabeça. Para mim, o Hamlet é um personagem que me acompanha muito, porque... Você é de teatro, não tem a ver com isso? Tem, mas tem um pouco essa coisa do arquétipo do Hamlet, assim, né, da dúvida. O Hamlet é um personagem que ele é plena mutação, ele é plena transformação. O mundo está de um jeito e ele passa por um processo e o mundo fica de outro jeito no fim da peça. Então ele é um agente. E aí, método ou loucura? Se pergunta. É um método? Ele bola tudo isso que ele faz ou ele está mesmo louco? É método e loucura. Então o reino se estabelece de um jeito e ele movimenta para o reino se encaixar numa justiça, num solo fértil, não num solo corrompido. Uhum. Acho isso lindo, deslumbrante. Depois tem personagens que eu gosto assim muito de ler biografia. Então tem uma Sabe que eu acho que eu nunca li biografia, eu não sei ler. Eu amo. Tem uma autobiografia da Doris Lessing, que são 2 volumes, que acho que o primeiro é Andando na Sombra, uma coisa assim, e o outro eu não me lembro. Ela é do Caderno Dourado também, né? Os Cadernos Dourados que existiram, né, primeiro e eu me reconheço muito nisso, porque ela é uma escritora de diários, e o Caderno Dourado, ele é uma ficção a partir dos diários dela. Eu acho isso lindo, que é uma coisa que um outro ator que eu amo, que é o Piglia, faz isso também. Esses 3 últimos livros do Piglia, que foram lançados agora, depois que ele morreu, ele pegou os diários dele mesmo, mas não é os diários. Ele trabalhou em cima dos diários. É lindo isso, né? Eu sou louca pela Anaïs Nin. Você falou de diários, né? Ela é famosa pelos diários dela. Eu não consigo olhar para você e não ficar pensando na paralela. Eu gosto de pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. O que eu estou aqui e outra coisa. Aí eu fico te olhando. Como é que você fazia de noite, quando você acabava de gravar? Como é que você voltava? É rápido. É método isso? Acho que é. Acho que é. É uma coisa que, né, para mim, eu me envolvo muito com tudo, com as pessoas, com... Sabe, naturalmente. Com os personagens. Então, quando eu comecei a fazer teatro, eu mergulhava muito nas coisas, isso é muito legal. Mas foi um aprendizado cortar. A mergulhar e cortar. Cortar, porque senão não tem como sair daquilo que você está, e aí tem sofrimento, porque você vira um pouco nostálgico, sabe, uma melancolia nostálgica que não dá e que pode virar era muito melhor antes. Então, um desapego que eu aprendi com o teatro. Assim, acabou a peça, acabou, fim. Agora foi muito, muito legal, porque eu achei, vou falar uma coisa muito louca, tá? Eu achei que esse fim de novela, uma novela que foi popular, né? Uma novela que todo mundo viu. Eu achei que a despedida dessa novela, para mim, pessoalmente, foi um pouco via a tradição judaica do desapego. Por que eu te falo isso? Porque o judaísmo tem uma coisa com luto, né, que é muito interessante, porque ele vive mesmo o luto. Né? Então são 7 dias, todo mundo reza de manhã, todo mundo reza de tarde, todo mundo come junto, todo mundo rasga a camisa dos familiares, senta no chão, não senta no sofá, não pode ninguém sentar não sei o quê.
E aí no primeiro dia tá todo mundo, né? No primeiro dia tá todo mundo sentindo falta daquela pessoa, no terceiro dia você já começa a falar do chá, você já começa a rir, lembrar da pessoa com um certo humor. No último dia, você já tá assim, gente, vamos começar a vida de novo, que eu preciso tirar essa camiseta, se os homens não podem fazer a barba, eu preciso fazer minha barba. E aí a vida continua e você fica com aquela memória da pessoa compartilhada. Eu acho que no final do Pantanal, a gente foi, e isso se deu muito também. Para vocês, para quem assistiu, não foi esse luto judaico, não, foi um mas horror. Pra gente, e para sair do personagem também, né? Porque a gente foi se despedindo, e a gente foi se despedindo com o público que estava dando tchau para a novela, mas a gente foi despedindo ali dentro também. Então, foi um evento que a Dira Paz, maravilhosa, ela fazia assim, cronogramas das despedidas, o que a gente ia fazer primeiro, e tudo muito, muito, muito bem organizado. O que a gente ia fazer primeiro, ia ser na casa de quem, qual é a festa da despedida de não sei o que. Então a gente foi se despedindo durante e também tem uma coisa da novela que é interessante, que você faz, né, um ano fazendo, um ano, e um ano vivendo aquilo, e tem uma hora que você fala, fim. Então, para mim, é libertador? Foi assim, para mim não teve uma coisa assim, acabou. Eu tinha noção, sabe? Eu tava tirando o figurino, falando assim, última vez eu não quis ficar com nada da personagem. Fiz última vez, coloquei no cabide e falei, valeu, Broaca. Valeu e valeu muito. Mas valeu muito. Que personagem incrível que eu ganhei de presente, sabe? Mas está, né? E no teatro ainda tem uma coisa que eu fiz, Mary Stuart, eu fiz a Marie Stuart. Rainha da Escócia, né? E eu era Marie Stuart e Georgette Fadel, Rainha Elizabeth. Foi uma peça de muito sucesso. A gente viajou muito com a peça. E em 2016 a gente refez a peça. E eu sou produtora da peça. Então eu virei para a Georgette no final e falei, essa peça acabou. E a gente fez uma temporada, essa de 2016, linda. Direção da Cibele Forjaz, foi lindo. A peça estava com a força que tinha. E eu senti, falei, a Georgette também muito desapegada, porque é isso, chato, vamos fazer outra, entendeu? Interessante, né? Para quem não é do ramo, escutar e entender, tentar entender, né? Porque a gente que está aqui fora, na plateia, ou do lado de cada TV, a gente mergulha de uma tal maneira na história e nos personagens que a gente não tem esse desapego. Ao contrário. Eles são vivos, né? Estão ali, eles fazem parte, você fica amigo. Não é que nem livro. Você não sente muito. Nossa, quando péssimo você lê acabar livro. Eu me lembro, sabe? Um minuto só. Vocês poderiam ter pego o chá aqui atrás, tá? Eu não gosto desse negócio tudo assim. Você sabe que quando eu li pela primeira vez O Grande Sertão Veredas, eu tava faltando 10 páginas, eu falava, eu não quero que isso acabe, eu não quero que isso acabe. Ainda tem uma coisa ali que você lê a primeira vez e tem uma revelação ali que a gente não pode falar qual é, que essa sensação nunca mais vai se repetir. Não. Né? Você não tem também, não queria ter visto essa série, porque ela é tão boa. Você tem quando vai acabando, a pessoa inveja de quem não assistiu. Quem não viu. Então, tem isso, o personagem fica muito ali com a gente e tal, mas pra gente que faz... minha mãe falava uma coisa ótima. Sua mãe era atriz também, né? E ela falava assim, Bel, é máscara fina, sabe? É uma máscara fina, porque a máscara fina ela não cola em você. Uma máscara fina que interessante você tira. Isso. Máscara fina e leve, entendeu? Nossa, isso é genial. Inclusive porque tem que zerar, você tem que distanciar daquilo para, né? Quando a novela terminou, engraçado isso, né? Que são os satélites que ficam em volta da gente. Eu fiquei muito com o Manuel Bandeira na minha cabeça, que ele fala que ele quer lua nova. Eu fiquei com um poema dele que acho que chama Lua Nova, que ele fala assim, todos os dias o aeroporto em frente da minha casa me dá lições de partir, eu quero a lua nova. Né? E ele fala da estrela da manhã, né? Que ele quer a estrela da manhã, pura ou degradada até a última baixeza.
eu quero a estrela da manhã. Então esse novo, o que vem, né? Então esvaziar, estar no vazio é muito legal. Eu prezo muito esse pote vazio do entre trabalhos. Eu acho muito legal. Você não viajou assim depois da novela? Porque... Eu não parei. É isso que eu ia dizer. Porque eu li que o Jesuíta é teu amigo, não é? Muito, adoro ele. É, porque a Vilma mora no bairro também. A Vilma, minha assistente aqui de casa, ela mora aqui na Martim Francisco. E ela vê sempre o Jesuíta e ela falou, eu sei que o Jesuíta é amigo também da Isabel. O Jesuíta foi não sei para onde, lá no Ceará. Todo mundo, né, dá uma... Mas você falando dessa saída de personagem, não precisa viajar, né? Você não... Não, essa parada é outra. Que para mim é esse lugar ateliê, sabe? Voltar para casa, mexer nesse caderno que eu estou mexendo agora, está sendo muito legal. Muito legal mesmo. Você lembra que a Pink tinha uma editora na loja do Bispo? Ela e o Chico Sá. Sim. E maravilhosa editora, porque era uma editora livre também. Era uma editora... Eu tenho um livrinho de sacanagem lá, um catecismo deles. Eu tenho também. A Pink maravilhosa, ela fez uma edição de um livro que eu acho genial, que é... Você lembra desse? Qual? Que é o Tudo que um Homem Quer de uma Mulher? Não! Livro com buraco no meio. Eu acho aquilo genial. Genial. E um outro que ela fez, claro, olha aí, um outro que ela fez que era só de xerox. Que era, não sei o quê, depois ela vai me brigar comigo se eu não lembrar, mas é lindo. Alma tatuada, tatuagem do Tchê, tinha uma coisa assim. Eu tenho esse livro e é um livro que ela colocava, isso é genial também. Ela colocava os livros online, você baixava o livro. Esse da Alma tatuada com tatuagem do Tchê, que ela fez só com uma máquina de xerox, eu baixei e depois eu quis comprar o livro. Porque dá vontade de ter ele no táctil. Em vez de resolver a questão, não, te leva a comprar, né? Lógico, porque é amor táctil, né? O Caetano fala, eles são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil. Porque é isso. Eu estou gostando. Então, fiquei com o Bandeira na cabeça, nesse esvaziamento, que para mim é um pouco estar no ateliê e viver um pouco esse dia do ateliê, que eu estou conseguindo fazer isso, sabe? Que é voltar para casa. A casa é a minha viagem, né? Então... Depois de você falar isso que você falou dos personagens, uma pergunta que eu ia te fazer, eu vou fazer, mas já vi que isso faz parte do ofício mesmo, que é como encarar um próximo, depois de fazer a Maria Bruaca, né? O que você espera da TV? Da TV? Eu espero desejo, né? Porque eu acho que eu estou numa fase também que é muito bom escolher um pouco. Porque a gente nunca escolhe tudo. Não, a gente é escolhido bastante, né? Muito. Mas assim, de desejos, né? Eu penso muito nos desejos, assim. E eu fiquei com muito desejo de fazer mais. Ontem eu fui lá gravar uma coisa pro final do ano. Pro final do ano. Então eu tô em São Paulo, eu fui passar o dia no Rio. E eu entrei no estúdio, e aí me dá saudade disso, me dá saudade, sabe? Entrei no estúdio, entrei na maquiagem, tava a minha amiga Andréia, que maquia lá no Pantanal, ela que me maquiou. Aí o set, as pessoas, e eu gostei disso, eu gostei da disciplina que a novela exige que a gente tenha. Então eu adoro isso, adoro. E acho que é uma coisa que minha mãe sacou quando eu era pequena. Então ela me educou de um jeito assim, eu tinha muita disciplina em casa. E eu sou filha de hippie, né? A vida dela. Sua mãe era hippie também? Totalmente. Ela era da festa, da casa aberta. Sempre tinha gente chegando em casa. Meu sonho de família, de consumo, são os Novos Baianos. Então era meio por aí, mas não tão radical. Porque comigo tinha assim, e eu sempre fui uma menina muito independente, então assim, com 8 anos eu estava indo a pé para a escola, com 9 eu estava pegando o ônibus indo e voltando, eu que acordava, que fazia o meu café, tinha uma independência, e ao mesmo tempo uma super disciplina. E ela depois falou assim que coisas boas de andarem juntos, né? Que eu era muito
da imaginação e que ela achou que, como minha educadora, ela tinha que me pôr no mundo, porque eu sou uma sonhadora, entendeu? Então ela tinha que falar, ó, é assim, tem horário, tem que tirar nota boa, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá. Então parece que encaixa, né? Encaixa método loucura, encaixa assim. E a novela exige uma disciplina que eu gostei muito. E ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser cumprida. Domingo, eu tenho que estudar todos os textos, na segunda, se eu já tenho que ver quanto tempo eu vou gravar. Sabe, esse cronograma, essa planilha. E ainda assim, depois tem uma outra parte, né? O decorar o texto e aí colocar o coração naquilo. Então, dá um samba. Ai, que vontade que me deu de ter sido atriz. Mas dá um samba bom, só que ainda assim, me cuidar, né? Cuidar, que é uma coisa que o Marcos Palmeira falou no começo da novela, e a minha primeira novela de fôlego, assim. Ele falou, eu queria terminar essa novela do mesmo jeito que eu vou começar essa novela. E eu perguntei, por quê? E era uma questão de saúde, sabe, de não cair no meio. E ele foi o que mais gravou. Assim, a exigência da novela para ele de longe, foi a pessoa que mais trabalhou, o ator que mais trabalhou nessa novela foi ele. E eu vi esse homem entrando e saindo todos os dias. Às vezes você via ele dormindo ali no sofá, mas ele estava só esperando e ele não esmoreceu. Sabe, ele não esmoreceu, ele conseguiu, ele completou a maratona no melhor tempo e com a melhor forma. Estava preparado. Pois é, e sabe fazer, né? Ele, a Dira também, tem uma experiência aí. E eu gostei, sabe? Então eu corri minha primeira maratona, talvez eu não tenha feito um tempo tão bom, mas eu gostei do que ela exigiu de mim. Então eu espero, eu tenho vontade de fazer outra novela, eu tenho vontade de fazer uma obra aberta. Então a obra aberta, assim, nós recebemos muitos blocos de novela, né? Quando o Bruno terminou a novela e foi trabalhando durante, mas ele terminou a novela, quando a gente começou a gravar, a novela estava quase pronta. E é muito trabalho, não é pouco que ele fez, assim. Hoje eu entendo muito o que ele fez. E aí, na novela mesmo, você recebe o bloco. Então, chega o bloco e você vai gravar esse bloco daqui a pouco, entendeu? Então, você não sabe direito o que vai acontecendo. É obra aberta. Sim, novela a resposta do público vai mudando um pouco o caminho. Humberto Eco falava de obra aberta. Eu acho deslumbrante isso. E eu queria experimentar isso, porque Amor de Mãe, que foi uma novela que eu fiz antes. Eu vi também. Tinha isso. Mas eu entrei ali no meio, minha personagem morre antes, então eu saí da novela antes. Eu queria experimentar isso num fôlego maior, assim, de não saber o que vai acontecer, de assistir a novela também com esse... Sabe, eu acho que é um pouco isso. Colocando em imagem, eu queria andar bem na bordinha do abismo, sabe? Bem ali no risco. Entendo totalmente. Esporte radical. Eu queria fazer um esporte radical. Entendo ator destemido, assim, que, sabe? Acho bonito, acho bem bonito. Quem fazia isso era o Luiz Fernando Carvalho, né? Ele fazia na Globo e agora ele está na Cultura. Ele fazia essas coisas incríveis. Chegou a conhecer ele? Não. Incrível. Fez o Velho Chico. Não, mas eu sei bem. Então, eu espero isso e agora sendo uma segunda, né? Eu gosto muito desse lugar do novo. Então, me dá muita curiosidade, assim. Engraçado, né? Eu tava pensando nisso outro dia, que eu não tenho como é que se diz? Eu não tenho uma ambição de fazer personagem. Outro dia me perguntaram assim, que personagem que você gostaria de fazer? Eu não tenho essa ambição, porque eu acho que o personagem chega. Eu quis muito fazer essa Mary Stuart, mas eu não era a personagem, era a peça do Schiller, só que eu já sabia que eu queria fazer uma versão reconstruída. Mas até 2 meses antes da estreia, a Cibele Forjaz não falava pra gente quem ia fazer quem.
Interessante. Então, eu nunca tive essa coisa do personagem, olha, eu quero fazer a obra, né? a Gertrudes, mãe do Hamlet. Então, eu também tenho isso, assim, será que vem? Gostoso, né? Será que vem? Eu posso fazer assim, o que será que vem como desafio? Uma mulher corajosa, né? Deu para ver, né? Mas sabe uma coisa que eu falo para minha filha? Quem tem coragem é porque tem medo. Quem tem medo que desenvolve a coragem. Sim. Se você não tem medo, você não desenvolve a coragem. Então eu sou medrosa pra caramba. Concordo. Mas acho que é o medo realmente que impulsiona, né? Paulinho, não sei se a gente está no final ou não. Estou perdida aqui nessa conversa, mas... Tá. Então temos mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Eu não lembro nem mais agora onde eu tô. Ah, já sei. Em casa. Tô em casa. Mas você viu, olha o que tinha de pergunta que eu não fiz. Essas são as perguntas que eu não fiz, tá? Mas eu lembrei o que eu quero fazer. Você falou do Marcos Palmeira, né? Que ele queria acabar a novela assim como ele começou. E que é uma coisa, um trabalho, né, que demanda, né? E que chupa, né, do ator. Você no dia a dia, o que você faz para, quando você é chamada para uma novela, para você chegar lá inteira e querer sair inteira também? Como é que você chega lá? Você chega treinada, né? Você faz corrida, você dança, você... Isso que era a minha disciplina, né? Porque eu descobri esse lance de correr me faz muito Com bem. Drauzio você descobriu? Com Drauzio e com a Zélia, meu padrinho e minha madrinha. Eu fui com a Zélia fazer a última São Silvestre. Mas assim, eles são muito profissionais, mesmo. O Drauzio agora, ele tem uma medalha que ele me mostrou, que eu não vou ter, entendeu? Porque eu ainda pergunto. Tem uma medalha que é o circuito todo das maratonas do mundo. Então ele completou todas. A Zélia acho que falta uma para a Zélia, uma coisa assim. Maratona inteira, que é 41. Eu nunca corri nem meia, entendeu? Eu sou uma iniciante. Ainda falei pro Drauzio, se eu fizer o mesmo circuito que você com meias maratonas, eu vou ganhar essa medalha? Ele falou, lógico que não. Claro, né? Mas eu ainda acho que eu vou fazer esse fôlego para uma maratona. Maratona, como o nome bem diz, não é uma coisa para você sair correndo. Não. É para você ir no seu ritmo até você chegar lá. Trabalho. Então, é uma coisa que para mim, depois de uns 20 minutos, eu corro 1 hora, né, a cada treino. Depois de 20 minutos começa a dar o barato. E o barato é isso. Maravilhoso. A cabeça dá uma soltada em algum lugar. Tanto é que a Zélia, ela faz uma coisa na internet que chama zóio no zóio, que ela costuma fazer depois de correr, porque dá uma soltada assim, na cabeça e você pensa coisas que você não estava conseguindo, você não estava. Então, eu tinha isso de correr, alimentação. Chegou uma hora que eu tive que fazer uma alimentação bem específica, né, para não cair. E por causa de correr? Não, por causa de correr, por causa da novela mesmo. Porque senão você acaba comendo ou demais, ou um monte de coisa toxinas, e um monte. Quando você vê, você já está louca. Mas, então, eu também usei isso como quando está fazendo novela, tem que fazer uma alimentação X, assim. E a coisa de estudar, né? Então, eu tenho uma coisa com texto, com a palavra. Então, eu imprimo a novela, eu ando com as partes, que imprimir a novela toda não dá, mas eu ando com aquilo para cima e para baixo, e estou escovando o dente, estou lendo o texto, estou não sei o que, estou lendo o texto. O texto está sempre comigo, né? Uma coisa que eu via o Renato Borg, eu dirigi ele em Fim de Jogo. E muito bonito, assim, porque a gente fez, meu assistente, o Lucas, ele fez uma encadernação linda pra gente do texto. Capa dura, assim. E o Renato parecia que fazia parte do corpo dele, aquele texto. Regina Braga também tem isso, sabe? Uma tradição de teatro muito ligada com o que está no papel, assim. Fernanda Montenegro tem isso também, sabe? Do texto tá com a gente o tempo inteiro. E na novela é um texto que tá com você o tempo inteiro e de repente você joga fora. Nunca mais. Pelo amor de Deus. Acabou esse dia, acabou esse texto. Cadê a outra encadernação? E o Renato, olha, por causa do Renato Borg. O teatro fica, né? Não é que a personagem o teatro tem uma repetição, né?
eu gostei dessa diferença também, né? Que você repete na temporada o teatro. Então, eu vou repetir aquela mesma peça todo dia. E na novela, você repete um pouco, mas você vai para frente. Isso foi, olha, Joyce, eu vou te falar uma coisa. É muito diferente. São duas plataformas muito, muito, muito diferentes. Então, eu me considero, hoje, eu tô fazendo uma escola, né, de uma plataforma para aprender a usar o novo software. O novo software. E eu sei que é diferente e eu tô adorando. Adorando. Tô achando lindo Ai, que aprender. maravilha, todas essas possibilidades. Bom, agora o Paulinho já me avisou que a gente vai ser cortado pelo Instagram. Eu queria dizer para a Isabel que foi muito, muito bom. Eu sou muito curiosa e eu queria saber tanta coisa. Na verdade, eu queria entender algumas coisas que me fascinam nesse mundo que você gravita, ao qual você pertence, e que é um mundo tão iluminado e que, ao mesmo tempo que ele é iluminado, ele ilumina a gente, né, a vida da gente, que é a arte, né? Em tantas maneiras de você se expressa em muitas maneiras, né? Além de você não é só atriz, que não é pouco, mas é uma atriz de teatro, é uma atriz de TV, e essa coisa de editar e de escrever é um mundo, para mim, encantado. Então, primeiro de tudo, eu queria te agradecer. Foi uma delícia ter você aqui em casa. Ai, eu também amei, Jorge. Eu amei, eu queria muito vir aqui. E outra coisa, a revista, assim, eu queria te falar uma coisa, assim, eu tô muito feliz com a revista. Que bom, mesmo. Que bom. Mesmo, sabe, que você se vê nela. Eu falei, pô, que legal isso aqui. E foi tão bom de fazer. Foi uma equipe tão legal. Todo mundo outra amou coisa você. que caiu minha ficha, assim, é a edição de aniversário da revista. Se ela tá saindo hoje, a revista é escorpiana, de alguma maneira. E eu também, porque meu aniversário é dia 10 de novembro. Então, isso aqui para mim está sendo uma comemoração. Quinta que vem. Está sendo uma comemoração. Assim, pré-aniversário. Uau, que legal. Tem, sabe, uma comemoração escorpiana com a revista. Eu acho a revista linda. Obrigada, tá foi linda, muito bom. Amei. Obrigada, Paulinho. Obrigada, Carola, que estava aqui hoje com a gente. E obrigada a todo mundo que passou por aqui. E para quem vai assistir depois, espero que vocês curtam, tenham aprendido e tenham principalmente usufruído dessa presença e dessa história daqui da Isabel Teixeira. Adorei. Posso subir te visitar? Pode, claro. Pode tocar no quarto andar. Eu subo, tomo um chá, depois desço. Sabe?